Opa, 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 isso aqui é urgente. Vamos começar com isso aqui, ó. Fala, pessoal. Espero aqui que seja a última vez que eu venho tratar desse assunto, mas é importante pontuar certas questões, em que pese não ser minha pauta prioritária. E, inclusive, eu vejo como ruim esse tipo de tratativa publicamente, porque as pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem. Internamente, um partido organizado, com hierarquia e liderança, essa liderança tem que ser exercida. Nem sempre eu concordo, mas, no final, a gente acaba seguindo, porque entendemos o senso de um projeto político. E num projeto político nem sempre vai ser o que o Eduardo Bolsonaro quer que prevalecerá. Então vou trazer aqui um vídeo do Paulo Souza, né? Inclusive vi recentemente que ele fez uma reclamação dizendo que ele perdeu seguidores. No entanto, ele já abre o próprio vídeo dele falando assim: Tá certo esse roteiro, é? Ana Campagnolo, sua traíra oportunista. Finalmente a sua máscara caiu, né? Você nunca me enganou. É assim o certo agora? Bem, eu nunca falei que ela era uma traíra oportunista, mas critiquei o fato dela trazer a público. Inclusive tentei resolver de maneira interna, ligando e falando com a deputada, né, essas questões que não são questões para o público, né, decidir. O público vai decidir no momento correto, que é o momento da eleição. Agora, dentro de um partido onde você tem um projeto liderado pelo Jair Bolsonaro, o que o Jair Bolsonaro fala tem que ser seguido. E, mais uma vez, ele já disse, né, a opinião dele. Vou colocar o vídeo aqui do Jair Bolsonaro no momento em que ele ainda tinha, né, certa liberdade e voluntariedade na sua opinião, o que é diferente quando ele passou a ser encarcerado e pressionado a tomar outras condutas. Cadê o vídeo aqui do JB, esse aqui? Vou fazer uns 120 deputados federais na próxima. O PL faz pelo menos 20 senadores pelo Brasil. Santa Catarina, eu botei o nome lá, meu filho, Carlos Bolsonaro. O cara que trabalha igual um burro de carga há anos comigo. Responsável por eleger senadores, deputados federais, estaduais pelo Brasil todo. Pai, eu sendo senador, onde seria? Santa Catarina. Já tem uma pesquisa aí, o Instituto mostrou para mim, mas não permitiu mostrar aqui o nome do Instituto, que está na frente. Uma pesquisa agora num blog de esquerda, que tem 80% que vota nele. Eu acho que das duas vagas do Senado, todo mundo sabe que o Bolsonaro, né, indicaria uma. Está indicado. Cada um que forme a sua opinião. Eu sei que o Carlos tem resistência. Agora, todos nós acabamos tendo resistência. Eu sou do Rio, sou eleito por São Paulo, Tarcísio também, em São Paulo. O Lula é de Pernambuco, fez carreira política em São Paulo. Bolsonaro não nasceu no Rio de Janeiro, Bolsonaro nasceu em Glicério, registrado em Campinas, fez carreira política no Rio de Janeiro. Então, essa resistência inicial, por mais que o Carlos possa estar tendo, porque eu não vi nenhuma outra acusação, ninguém fala que ele é desonesto, que ele não é qualificado. Mas dão conta de falar dessa questão, ele não é de Santa Catarina. Mas eu sei que isso daí é vencível. E eu tenho certeza que quando o catarinense, né, conhecer de perto o Carlos, ele está rodando todo o estado, em breve fará sua mudança para o estado, está, né, só terminando de honrar o seu compromisso como vereador do Rio de Janeiro, inclusive esperou muito tempo na fila até essa oportunidade, poderia ter sido candidato em 2018 e não foi para poder rodar o país inteiro com Bolsonaro, né, foi do seu arquiteto das redes sociais, o que impulsionou a eleição de praticamente todos aqueles apoiados pelo Bolsonaro. Carlos abriu mão em 2018. Ou você acha que ele não poderia ter sido deputado federal? Tal qual eu fui em São Paulo com votação recorde. Mas voltando ao assunto, tenho certeza que cada vez mais que o catarinense conheceu o Carlos, que ele for aos clubes de tiro, que ele for aos eventos sociais, estava recentemente no Oktoberfest, vai ter contato, né, com lideranças religiosas, né, de Oeste a Joinville. Eu tenho certeza que vai ser superado qualquer tipo de barreira. Porque o Bolsonaro vai poder, sim, né, indicar o seu filho. Isso daí é batido já. E agora mais do que nunca, né, depois disso tudo, imagina só, se ele recua, isso vai ser visto como o quê? Isso vai ser visto como uma derrota do Bolsonaro. Isso daí vai ser interpretado para que outros 26 estados, onde tenha qualquer tipo de disputa para o cargo de Senado, e é o normal haver a disputa por esse cargo, porque são muitas pessoas de direito que querem chegar a esse posto, isso seria um convite a eles a se rebelarem. Então nós temos que dar um freio nisso. É por isso que eu explico.
O Paulo Souza tem total condição de dar a opinião que ele entender. Ele é o quê? Ele é um humorista, ele não é um político eleito com o nome Bolsonaro. É isso que faltou pontuar no vídeo dele. Ele ficou triste porque o Kim Paim expôs a relação da esposa dele com a Ana Campanholo, que a esposa dele, né, é contratada, né, trabalha no escritório da Ana Campanholo. E isso daí quebra a imparcialidade do discurso dele. Eu não acho que ele fez aquele vídeo ali, vou voltar para ele agora, pensando... Tá certo esse roteiro. Eu não acho que ele fez esse vídeo aqui pensando, vou aqui garantir o sustento da minha esposa. Não é isso. Muito provavelmente isso aqui é a convicção dele mesmo. Mas carece de imparcialidade. Porque, querendo ou não, ele tem uma proximidade com a pessoa e ele não deixou isso claro ao público antes de falar. Está no portal da transparência. O Kim Paim acabou expondo. E isso daí, Paulo, é o nosso dia a dia. Todos nós que estamos dentro da arena política, a gente sofre com isso. Você ficou muito triste que foi, né, algo que veio do espectro da direita, mas eu te falo, eu passei por momentos de muito desgosto e muita tristeza também. E continuo passando. Ou você acha que, né, o apoio que eu tive foi o necessário aqui para fazer a Magnitsky junto com Paulo Figueiredo acontecer? Muita gente que eu esperava até falar alguma coisa, postar, não fez. E aí fica a pergunta, por que não o fez? Por que não usaram o telefone aqui para, poxa, cara, obrigado. Só que o meu couro já é duro o suficiente que eu não espero mais obrigado de ninguém. Eu faço as coisas porque aquilo dali é o certo a ser feito. E você está reclamando da perda de seguidores, mas no seu vídeo anterior você estava falando que estava disposto a isso. E eu falei, olha, por isso que eu acho, ele está agindo com convicção. Porque eu acho até que uma parte do seu ganha-pão talvez possa vir aí desse trabalho da rede social. E eu não te deixei de seguir você por isso e não pedi o cancelamento de ninguém por isso. Mas concorda que são condutas que se conflitam? Quando você faz um vídeo falando, eu não estou nem aí para perder seguidores. No momento seguinte você fala que você perdeu seguidores e acabou tendo uma exposição, né, que a sua esposa trabalha com a deputada Campanholo. É claro que isso daí viria a público à tona. A linha editorial agora é mais essa. Tá, todo mundo é pra... Tá bom. Nossa Senhora do Cancelamento, rogai por nós. Porque hoje é dia de perder seguidores, que hoje perceberam que, na verdade, eu sempre fui um traíra infiltrada. Então quer dizer que essa deputadazinha teve a audácia de dar a opinião dela. Não é deputadazinha, né? Ela tem um livro referência no combate ao feminismo. É claro que ela tem um trabalho dela. Ela foi eleita em 2018, mas depois ela foi reeleita em 2022 com uma votação do Estado. E é por isso que as pessoas cobram de, poxa, agora que você conseguiu, né, desenvolver um trabalho depois do empurrão inicial do Jair Bolsonaro, o Bolsonaro fala que está apoiando o filho dele para uma das duas vagas e você se posiciona abertamente contra, compreende que é complicado para as pessoas falar isso? E para muitas delas vai restar a convicção de que isso não é seguir a liderança, por mais que ela fale que respeita o Bolsonaro, que está no projeto Bolsonaro. Eu não preciso botar aqui de novo, né, o vídeo do Jair. Se quiser, até boto de novo aqui. Vou botar, não. Eu também não curti a vinda do Carlos para concorrer em Santa Catarina. Posso? Claro que você pode. Você tem todo o direito. Você não foi eleito um político, né, no partido do Bolsonaro ou com apoio do Bolsonaro, Paulo. Essa que é a grande diferença. Vocês deixam, é permitido? É que às vezes eu meio que tenho esse mau hábito, assim, de... Como é que é? Ter opinião. Tal qual no jogo de futebol, quem está na torcida pode falar o que for. Pode até tecer elogios à mãe do juiz. Um jogador que está dentro de campo, se ele repete o que a torcida disse, ele vai tomar cartão vermelho. Porque a posição é outra, é apenas isso. Eu não entro nem no mérito do posicionamento da deputada Campanholo. Por mais que acredite que é vencível essa barreira que possam alguns construir, não, o Carlos é de outro estado. Santa Catarina está recebendo muita gente de fora. Olha, foram mais de 300 mil pessoas nos últimos X anos. Mas o Carlos, ele não é um cara do PT, ele não é um corrupto, ele não é um bandido.
Ele é simplesmente o cara que elegeu o Jair Bolsonaro. É o cara que em 2018 abriu mão de uma campanha para deputado federal para ter tempo de rodar o Brasil inteiro com o Jair Bolsonaro e não ter que se candidatar no Rio de Janeiro fazendo campanha apenas no estado do Rio de Janeiro. Um cara que foi 2 vezes eleito o mais votado vereador do Rio de Janeiro, que desde 17 anos de idade está na política. Muitos daqueles que estão assistindo esse vídeo nem eram nascidos. Poxa, será que o Carlos não tem gabarito? É claro que tem. Inclusive, colegas de outros estados falaram para mim, olha, se ele vier aqui para o estado vai ser muito bem recebido, e se for o caso, eu abro mão da minha possibilidade de candidatar ao Senado para apoiar o Carlos. E aí a pergunta que fica é, por que a Campagnolo está fazendo disso um cabo de guerra? Indo no Brasil Paralelo, indo no Pânico, indo no Antagonista, dando entrevistas, né, nas rádios e meios de comunicação do estado de Santa Catarina. Será que é injustificado que as pessoas possam enxergar ou tentar enxergar outros motivos? Porque não dá para entender que o Carlos é uma pessoa tão nefasta assim. Ah, teve um acordo. Bem, se teve um acordo partidário, foi tratado internamente, tem que ser resolvido internamente. O que não dá é para ser contra, né, o líder do movimento indicar uma das 2 vagas para o Senado. Porque nós precisamos fazer um grupo político. Um grupo político se faz com organização. É por isso que você vai ver até o Renan lá da MBL está dando razão para nós. Por quê? Porque ele está construindo um movimento, né? Um partido político. E mesmo sendo muito menor do que nós, eles conseguiram ter uma organização para fazê-lo. Enquanto que nós não. Conseguem compreender o meu ponto nessa questão toda? E a minha diferença, que sou, né, um político, estou dentro de um campo, estou dentro de um projeto, e o Paulo, que pode dar a opinião dele para o que bem entender. Ah, Paulo, você pode ter opinião, né? Só que essas coisas têm que ser resolvidas internamente. Internamente, tipo, vídeos, tweets, discurso na tribuna linchando a Ana publicamente. Ninguém linchou a Ana publicamente. O Carlos estava na dele. Não foi o Carlos que começou a falar da Ana Campagnolo, a Ana Campagnolo que começou a falar do Carlos. Não dá, mais uma vez, entendam, de você dizer que estou sofrendo, quando você entrou no campo de batalha. Eu sei que muita gente está sendo contra mim também. Eu sei que eu estou encarando resistência. Ele vai, pô, Eduardo, não é a tua praia. Fica quieto, concentra na anistia. Mas o que acontece? A Ana Campagnolo está praticamente, talvez não intencionalmente, convidando todo mundo a se rebelar. Você imagina só, se em 27 estados do Brasil a gente tiver o mesmo problema que está tendo agora em Santa Catarina, de pegar o deputado estadual mais votado, não seguindo uma diretriz do líder do movimento, e acontecendo isso tudo. Não vai ser interessante. Então a gente tem que pontuar. E vários deputados, vereadores e prefeitos não estão dando a sua opinião sobre isso daqui, acho até que de maneira acertada, para não ter desgaste com seus próprios seguidores, eleitores e representados. Porque isso aqui não é uma bandeira política. Eu não sei como, né, que a pessoa vai em vários programas nacionais para tratar desse assunto, que deveria sim, Paulo, ser resolvido internamente, porque é um assunto partidário, é um assunto de liderança, não é um assunto de escrutínio público. O escrutínio público será exercido no momento da eleição. A propósito, né, a Campagnolo, ela atua para defender, em tese, a Carol Detone, esquecendo, do outro lado, de Esperidion Amin. Será realmente que a Carol Detone está apoiando um ou outro lado? Eu acho até que ela está bem. Está lá na dela. Por quê? Porque ela sabe que isso aí é bola dividida e ela está pensando numa eleição. Está tendo estratégia política. É por isso que eu falo, o melhor agora é o quê? É virar a página, esquece isso. Trata internamente. Mas também a gente não pode ficar tomando pancada, bordoada e saindo como pessoas, né, que querem controlar a opinião pública. E talvez não seja esse, né, o objetivo do seu vídeo, Paulo, mas é o que no final acaba resultando, que é colocando na gente um label de ditador. A gente não pode também ficar calado. Como diria Olavo de Carvalho, né? A moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. E falando em Olavo, eu queria colocar aqui um vídeo dele que resume basicamente essa confusão toda.
2 minutos de Olavo de Carvalho e 1 minuto de Jair Bolsonaro bastariam para ter tudo resolvido. Eu fico achando que o problema é o STF? Não, meu filho, o problema é a militância esquerdista que domina mídia e universidade. Esse é o problema, porque é essa gente que tem a conexão internacional. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. Porque se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideias conservador, pode haver 1000 divergências ali dentro. Tá certo? Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor de outro, e você se divide. Quer dizer, é claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. Você vê o número de camaradas que subiu na vida junto com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro, graças ao prestígio do Bolsonaro, no dia seguinte viraram casaca. Você vê, se você pega a história do comunismo, por exemplo, veja quantos comunistas os comunistas mataram. O Paulo Francis que dizia, ninguém matou mais comunista do que Stalin. Estava errado, Mao Tse Tung matou mais. Então, quem matou mais comunistas foram os comunistas. Eles não estavam de acordo ideologicamente, estavam. Você está entendendo? Eu sou tão comunista quanto ele, mas eu quero que quem esteja no poder sou eu e não você. Pronto. Então, agora, assim, chega de militância conservadora, chega de militância pró-família ou pró não sei o quê. Assim, tem que ser militância pró-Bolsonaro, tem que apoiar o cara até o fim. Custou muito para você botar um conservador na presidência do Brasil. Custou mais de 60 anos de esforço. Durante 60 anos, o ponto de vista conservador cristão foi excluído, quase proibido. Eu desafio vocês a me mostrar uma tese universitária anticomunista que tenha sido, não digo aprovada, mas aceita para exame em qualquer universidade brasileira. Ou qualquer autor francamente anticomunista que tenha tido acesso à mídia. Não, você pode ir lá defender ideias liberais, mas anticomunista você não vai fazer. Então, o que tem de fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro porque ele faça isso, mais aquilo outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele. Conseguem compreender? Então é o seguinte, eu sou de direita, Campanhola é de direita, o Carlos é de direita, Carol Detone é de direita, o Nicolas, o Gaia, o professor Olavo também. Mas quando entra no campo político, existe uma liderança que deve ser respeitada, porque senão você não tem como, né, ter instrumentos de ação política. Vai cada um ser eleito para um lado e vai chegar um bando de individualistas no Congresso. E no Congresso, o que conta é o coletivo. Por isso que, depois da minha votação recorde em 2018, em 2022, eu fiz campanha para os meus concorrentes, né, para o Derrite, Sérgio Camargo, para o Mário Frias, para vários outros. Porque em que pese a minha votação ter sido reduzida para baixo da metade, a gente conseguiu passar de 12 para 17 cadeiras de deputado federal em São Paulo. E aquelas 5 cadeiras que haviam sobrado em 2018, porque ninguém conseguiu atingir o mínimo de 30 mil votos, nenhuma delas sobrou. Exatamente 5 cadeiras. Então o objetivo foi alcançado. Mas o que é isso? É jogar em equipe, é ter um projeto, é acreditar nesse projeto. Voltando aqui para ver se encaminha para o final já o vídeo do Paulo. Internamente, ninguém sabia minha opinião até hoje, e nem saberiam até promoverem o cancelamento público da Ana por algo que eu concordo com ela. Então, se é para ser cancelado, vamos junto, porque eu mereço ser cancelado junto também. E a minha opinião contrária à vinda do Carlos não significa que eu ia lutar contra, ou que eu não ia apoiar, ou que eu ainda não vá o apoiar. Agora também nem sei se vão querer. Mas aqui é Santa Catarina. A gente não é o povo mais conservador e mais à direita, por acaso. O povo aqui não consegue só calar a boca e dizer amém. Mas então, Paulo, mais uma vez, você pode ter a opinião que for. Não é calar a boca e dizer amém. A gente não está falando para o povo calar a boca e dizer amém. A gente está falando que os argumentos, por mais legítimos que eles possam ser, eles devam ser discutidos internamente, porque discutidos publicamente
Isso só vai gerar de lado a lado. Eu tenho certeza que você reclamou de perder 2.000 seguidores, talvez eu também esteja perdendo seguidores. Ou você acha que eu não estou correndo o risco de mais uma vez colocarem lá um label lá, o problema são os filhos do presidente. Mas eu estou lutando aqui para que a gente possa ter um mínimo de organização e não permitir um convite a outros 26 estados a discutir publicamente a questão de quem vai ser o candidato interno ao Senado, uma vez que o presidente Bolsonaro já decidiu. Você imagina, o Bolsonaro vai lá e fala, ó, no Pará vai ser tal pessoa. Aí chega o Éder Mauri, não, aqui não. Aí vai lá em outra localidade, né, Paraná, e lá o Felipe Barros, não, aqui não. É o que o professor Lavo falou. Tem muita gente de direita, muita gente boa, mas quando você entra no campo político, tem que ter seguido uma hierarquia, senão nada vai para frente. Vocês já viram o Lula indicar um nome para o Senado e um deputado estadual do PT se rebelar contra? E em todos os programas de notoriedade nacional que lhe abram as portas para fazer disso uma bandeira política? Eu particularmente não vi, sequer na questão da anistia, uma movimentação, né, da deputada Campanholo nesse sentido. Talvez possa ter ocorrido e eu não tenha visto. Mas isso também levanta suspeitas, né, que é muita vontade para evitar o Carlos Bolsonaro de sair candidato a uma das duas vagas. O que será que está movendo a deputada Campanholo? Não sei. Ela falou que ela tem um projeto político dela, que ela tem os liderados dela, e no final ela diz que estão no projeto do Jair Bolsonaro. Eu só não sei qual. Quando o Jair Bolsonaro fala que o filho dele é o candidato, você é contra? Então eu precisava pontuar isso daqui para não deixar crescer os discursos de Silvio Grimaldo. Inclusive, eu fiz uma coisa muito interessante. Eu passei aqui no... Estava passando aqui no... Pelo X dele, que eu queria postar, queria pegar uma imagem. Acabei pegando essa daqui, porque o Silvio Grimaldo, uma pessoa em determinado ponto fala, então qual é a solução? É todo mundo ir para o novo? Aí o Silvio Grimaldo fala, seria melhor. Então entenda que existe um movimento para deletar o Bolsonaro. O Silvio Grimaldo faz isso muito provavelmente por frustração pessoal, por recalque, porque ele trabalhou poucos meses no MEC e acabou sendo demitido. Então ele fez, né, o combate ao bolsonarismo a sua bandeira principal. Eu não dou muita bola porque, para mim, ele é um cara muito bosta. É muito fácil você perceber que ele é um cara bosta. Né? Por exemplo, ele pega aqui, né? A Márcia de Oliveira faz um comentário e o Silvio Grimaldo embaixo, né? Eduardo fez por São Paulo, né? Por exemplo, ele fez... Bem, já que o Silvio levantou essa bola, vamos lá. Quando meu pai foi eleito presidente da República, eu tive uma votação recorde, eu aproveitei essa oportunidade para trabalhar ainda mais. Né? Consegui chegar à presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e mesmo tendo na minha frente a tropa de elite da esquerda, todos os caras da esquerda disputavam lugar para serem titulares na Credem e ter a oportunidade de lacrar em cima do presidente. Porque o presidente da comissão ele tem que ficar presidindo a comissão toda a sessão ali na frente daquelas pessoas. Então os mais variados assuntos tentavam me pegar, me puxar daqui a colar. E você pode imaginar que a esquerda, pró-Hamas, o quanto de resistência eles não criariam para aprovar projetos relacionados a Israel. Pois bem, Silvio, esse deputado aqui que vos fala aprovou absolutamente todos os acordos Brasil-Israel que estavam sob a minha mesa, inclusive de cooperação cultural, que é aquela coisa, né, que segue adiante mesmo depois seja trocado e venha um presidente de esquerda. Mas não foi só isso, a gente também conseguiu aprovar vários acordos de redução, acordo anti-bitributação, com EFTA, Luxemburgo não, Singapura, Suíça, dentre outros países. Para quê? Para atrair mais investimento. Também aprovamos o acordo de Alcântara com os Estados Unidos, coisa que nem Aécio Neves fez no passado. Aécio Neves já presidiu a Credem, presidente da Câmara dos Deputados. No momento de alta, ele não conseguiu aprovar o acordo de Alcântara. O deputado Eduardo Bolsonaro conseguiu, o que insere o Brasil no seleto grupo de países que fazem lançamentos espaciais. Talvez trazendo ali um último suspiro, né, de possibilidade para que aquelas pessoas em Alcântara, no Maranhão, tenham uma vida mais confortável e mais digna. Porque quando você tem a base de lançamento, são vários outros investimentos que chegam a reboque. Por exemplo, a maior renda per capita da América Latina, né, local, está lá em Kourou.
cidade da Guiana Francesa. Por quê? Porque lá tem uma base de lançamento de satélites. Sabe o Elon Musk, esse cara que fica mandando satélites por aí? Então, quem sabe um dia ele não possa usar uma base brasileira. Porque é atrativo. A gente está muito próximo da linha do Equador. Então, você exige menos combustível para fazer lançamentos ao espaço. Você tem menos resistência da gravidade. Alcântara tem mais de 200 dias por ano de luz, né, do solar, sem nuvens. Ou seja, isso abre uma janela gigantesca para lançamentos, que nem todos os países do mundo têm esse privilégio que a gente tem no Brasil. Então, se você está usando uma tecnologia de Israel, por exemplo, o Waze nasceu em Israel. A gente trabalha para facilitar isso. E você, Silvio Grimaldo, o que você fez? Se você um dia, Silvio, sofrer de câncer e precisar ir no complexo hospitalar de Franca, você vai ter lá, vai encontrar com uma ala oncológica com o nome ala Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque foram muitos milhões de reais destinados para a construção daquilo dali. E o meu gabinete, na época de destinação orçamentária, é concorrido, é disputado. Por quê? Porque todo mundo sabe que não tem cashback. Existe a justa destinação do dinheiro do pagador de impostos. Tá, se você não for a Franca, for a São José do Rio Preto, você vai ver lá um acelerador linear que, graças a trabalho, reunião nossa e a competente equipe do Hospital de Base de São José do Rio Preto, nós conseguimos trazer um aparelho de mais de 15 milhões de reais. Que exige um outro investimento só para fazer a sala onde comporta o aparelho. O chão tem que estar bem nivelado, as paredes espessas, a possibilidade do operador ver a máquina através de um vidro especial. E é muito bom esse aparelho do aceleração linear, por quê? Porque ele é chamado sniper do câncer. Antigamente os outros aparelhos faziam uma zona e um bombardeio de radiação. Então dava muito efeito colateral e exigiam-se várias sessões. Com este equipamento que a gente conseguiu trazer, a gente chama de sniper, né, da radioterapia, porque ele vai só na célula com câncer. Então reduz o efeito colateral e pode reduzir de 35, 40 sessões para 5, 4 ou 3 sessões e acabar o problema. Se você parar para pensar que é importantíssimo que durante o tratamento de câncer a pessoa esteja, né, junto com a sua família, isso eu aprendi no Hospital de Barretos do Câncer, né, a humanização do atendimento. Isso daí conta para a recuperação do paciente. A gente está falando que um cara pode vir da Bolívia, do Peru, de Pernambuco, do Acre, do Rio Grande do Sul para se tratar ali e rapidamente poder retornar para o seu convívio familiar ou mesmo até para o seu trabalho. Isso tudo, Silvio, talvez você não saiba, porque o seu objetivo é só nos criticar e nunca fazer absolutamente nada. Isso aconteceu. Teria aqui uma lista de outras, né, possibilidades, destinações de hospital de Barretos, né, o apoio e a compra de armamento e munição para a Polícia Civil. Certa vez teve um caso notório lá em que a Polícia Civil deu não foi um 7-1, foi um 7-0 na bandidagem, que roubava casas no Morumbi. Isso daí com apoio e participação nossa. Então é por isso que a gente não pode deixar o projeto Jair Bolsonaro acabar e deixar que vozes como essa venham a cada vez mais ter mais notoriedade. Porque se a gente não fala, cada vez mais gente cai nesse tipo de baboseira. Ele ainda complementa ali no outro comentário, né? Mas falando de mim, né? Foi o mais votado e daí? Fez o que com os votos? Nada. Enfiou no e foi embora. Não, Silvio, eu utilizei todos os contatos e as possibilidades, né, de portas abertas para mim e relacionamentos que eu mantive à custa de muita viagem, gastando do meu próprio bolso. Uma viagem internacional, né, normalmente você gasta o dinheiro da passagem, do hotel, da alimentação, do Uber. Dólar é 5-1, 6-1. Euro, pior ainda. Mas graças a esse trabalho que eu fiz, nós conseguimos deixar portas abertas e entrar e fazer diversas reuniões na Casa Branca, no Congresso, em outras localidades, falando com autoridades brasileiras, que nós somos respeitados, nós temos um passado limpo, e culminar, por exemplo, né, na contribuição da aplicação da Lei Magnitsky, que pela primeira vez trouxe consequências ao maior ditador do Brasil. E você, Silvio, o que você fez? Qual consequência você trouxe para Alexandre de Moraes, que está encarcerando velhinhas? O que você fez para contribuir com isso? Absolutamente nada. Mas eu não posso permitir que esse discurso aqui vá adiante. Acho que a gente já gastou muito tempo falando do Silvio Grimaldo. E vou ficando por aqui, né, com esse vídeo, pedindo, né,
para que as pessoas não precisem cancelar os outros. Mas a percepção popular, a convicção, cada um faz por si. Desejo aqui boa sorte, né, ao Carlos Bolsonaro. Vou seguir, né, fazendo o trabalho aqui sob a liderança do Jair, que indicou para uma das 2 vagas o Carlos. Eu acho que ele é qualificado, eu acho que a população de Santa Catarina vai adorar cada vez mais que conhecer ele. É um cara pró-armas, é um cara família, é um cara anti-aborto, é um cara que apoia, né, o projeto da escola cívico-militar para trazer disciplina para as escolas, né? O pai fica tranquilo que ali não entra tráfico de drogas, não entra ideologia de gênero. E talvez, né, que a gente possa, né, novamente focar naquilo que é realmente prioritário, né? A pauta da anistia, das liberdades, ainda mais nesse momento, né, em que o nosso líder político Jair Bolsonaro estão suscitando a ida dele ou não para um presídio comum, numa notória tentativa de assassiná-lo. Eu acho que esse deve ser o nosso esforço. Eu vou aqui tomar 10 aspirinas e me concentrar nessa conduta. Perfeito? Finalizo aqui deixando mais uma vez para vocês o vídeo do nosso querido Olavo de Carvalho. Um abraço, fiquem com Deus. Você ainda fica achando que o problema é o STF? Não, meu filho, o problema é a militância esquerdista que domina mídia e universidade. Esse é o problema, porque é essa gente que tem a conexão internacional. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta de pessoas e grupos. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. Porque se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideias conservador, pode haver 1000 divergências ali dentro. Tá certo? Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor de outro, e você se divide. Quer dizer, é claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. Você vê, o número de camaradas que subiu na vida junto com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro, graças ao prestígio do Bolsonaro, no dia seguinte viraram casaca. Você vê, se você pega a história do comunismo, por exemplo, veja quantos comunistas os comunistas mataram. O Paulo Francis dizia, ninguém matou mais comunista do que Stalin. Estava errado, Mao Tse Tung matou mais. Então, quem matou mais comunistas foram os comunistas. Eles não estavam de acordo ideologicamente, estavam. Você está entendendo? Eu sou tão comunista quanto ele, mas eu quero que quem esteja no poder sou eu e não você. Pronto. Então, agora, assim, chega de militância conservadora, chega de militância pró-família ou pró não sei o quê. Assim, tem que ser militância pró-Bolsonaro, tem que apoiar o cara até o fim. Custou muito para você botar um conservador na presidência do Brasil. Custou mais de 60 anos de esforço. Durante 60 anos, o ponto de vista conservador cristão foi excluído, quase proibido. Eu desafio vocês a me mostrar uma tese universitária anticomunista que tenha sido, não digo aprovada, mas aceita para exame em qualquer universidade brasileira. Ou qualquer autor francamente anticomunista que tenha tido acesso à mídia. Não, você pode ir lá defender ideias liberais, mas anticomunismo você não vai fazer. Então, o que tem de fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro porque ele faça isso, mais aquilo outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele. Cauã, como sempre, enchendo o saco. Como sempre, trazendo postagens do Olavo que envelhecem bem. A honestidade de um governante mede-se pelo número de seus traidores. E de disparado, Bolsonaro é o presidente mais honesto da história deste país, viu? 2 de abril de 2020. Tu mal sabia, Olavo, o que ia acontecer em 22 dias. O pior evento do governo Bolsonaro. A saída do Moro com direcionamento do inquérito das fake news para cima da direita. E a máquina de moer que a gente está sofrendo até hoje. Aí o Vitor compartilha falando assim, os caras têm coragem de dizer que Bolsonaro foi preso por ter estratégias ruins, velho. Por não saber tomar decisões e por ser frouxo. Mas era possível fazer algo sem base, sem uma militância. Não dão devido suporte porque o Jair tem um poder real e ainda tentam minar o seu prestígio e meios institucionais. Vocês querem Bolsonaro morto, pô. Entendam isso de uma vez por todas, né? Eles querem Bolsonaro morto.
E esse vídeo é bom por quê? Porque a maior parte dessa galera que é muito crítica ao Jair neste momento, né? Inclusive a Emília, a deputada estadual por Santa Catarina, ela se coloca como aluna do professor Olavo de Carvalho. Então, você fala assim, olha o que o seu mestre costumava falar, né? Talvez você devesse voltar a ouvir o seu mestre. Viu que eu falei para você, você elegeu um presidente sem ele tenha o suporte partidário, militante, etc, etc, é a mesma coisa condená-lo à morte. Foi isso que eles fizeram. Entregaram esse abacaxi impossível para o Bolsonaro resolver e quer que ele resolva. Enquanto vocês estão discutindo aí se o Eduardo deve ir para Washington ou não, os caras estão lá oficializando a ideologia de gênero, tomando o território nacional. Outra coisa eu vou dizer para vocês. Quantas armas foram apreendidas na fronteira, dessas armas que são contrabandeadas para vir para as Farc? Quantas foram? Nunca nenhuma. Quando o Fernandinho Beiramar foi preso, ele foi preso pelo exército da Colômbia, não pelo nosso. Quando ele chegou no Brasil, ele foi no Congresso e humilhou os deputados. Na Colômbia ele confessou tudo. No Brasil não confessou nada, ele mandou os deputados calar a boca e calar a boca. Quem tem o poder no Brasil? Quem tem o poder no Brasil é o Fernando Haddad. Vocês não entenderam ainda? A desqualificação da direita é tal que não dá nem para ter um confronto, não dá nem para ter um debate. Quando chega o debate, o cara da direita se apressa a usar os termos, o vocabulário e os conceitos descritivos que a esquerda lhe impôs. Eu vi um grande militar, nosso comandante militar muito louvado, aparecendo do lado de um membro do Foro São Paulo, dizendo, nós compreendemos que a criminalidade é efeito da pobreza e que nós precisamos resolver os problemas sociais para depois eliminar a criminalidade. O que é isso aí? É o discurso da esquerda. E você vê que no início do vídeo, o Olavo fala, né? Enquanto vocês têm tempo aí reclamando se Eduardo deve ou não ir para Washington. Vocês lembram disso? Bolsonaro cogitou nomear Eduardo como embaixador do Brasil. O tempo passou. Mesmo sem ser embaixador, mesmo tendo essa porta fechada, olha o que Eduardo conseguiu fazer internacionalmente. Aí eu pergunto para vocês, agora que está provado a força internacional de Eduardo, se tivessem deixado o Bolsonaro nomear o Eduardo para embaixador, e na época queriam falar que ele é mamateiro, que queria mandar os filhos, a família, será que a gente estava numa situação melhor? Será que teria sido fácil a atuação da CIA no Brasil em 2022? Eduardo lá, entendendo o que estava acontecendo, mais de perto, né, dos encontros do Washington Brasil Office, né, com o PT, que o PT foi, representado pelo Alberto Cantalice, da Fundação Perseu Abramo, que é a Fundação dos Intelectuais do PT, é a fundação do partido, a turma da Comissão Arnes, artigo 19, tudo patrocinado e organizado pelo Washington Brasil Office. Mas Bolsonaro mandou o filho, né? E, curiosamente, as pessoas que ficaram contra a nomeação do Eduardo naquele momento são as mesmas que ou estão caladas ou estão contra o Carlos Bolsonaro ser senador por Santa Catarina. Olha como as coisas se repetem, né? Olha como as coisas se repetem. E essas pessoas sabem disso. Elas não são tias e tios do Zap que chegaram agora. Elas estão na pista há alguns anos. Alguns anos. Essas pessoas não são bobinhas. Ontem o Roberto Soares pegou uma postagem antiga da Tsuki, 28 de outubro de 2023. Triste é saber que muitos usaram e usam e usarão essa ligação do Bolsonaro com o povo em benefício próprio. E Deus guie os passos de Bolsonaro. Voltando ainda naquele vídeo do Olavo, eu acho que hoje é mais fácil de entender quão importante é um partido. Eu acho que aquela foto do Murilo Hidalgo com Alexandre de Moraes, né, sabendo que o PL ajuda, né, e o bolsonarismo, né, contratando pesquisas, fez a Paraná crescer muito de tamanho, o Murilo Hidalgo ganha muito dinheiro. E o que será que ele está falando com esse dinheiro que ele está ganhando, hein? Será que está jogando contra ou a favor do Brasil que você defende? Partido faz muita diferença, né? Não tinha partido nenhum. Bolsonaro, eu realmente acho que foi, sem brincadeira. Acho que o único presidente que governou sem partido por um bom tempo. Um bom tempo sem partido. Ele saiu do PSL. Ele não tinha partido. E as pessoas nem param para refletir sobre isso.
Ontem o Gil Diniz vestiu a camisa da divisão da direita. Ele compartilhou o Jorginho Melo falando o seguinte: vai lá, Jorginho. Vai lá resolver essa crise, né? Indique na sua vaga a Carol de Tone, esquece o Amin. Criar o caos para ter tempo de TV do PP para eleição, pô. Mesmo sabendo que o Sandro Amin, de 77 anos, terá dificuldades para ser eleito de qualquer maneira, principalmente se Detone for candidato junto com Carlos. 77 anos. Será que Amin vai ficar os 8? Até 85? Se não for, vai entrar o suplente. Quem é que vai ser o suplente? Se preferir fingir que nada está acontecendo, siga em frente. Mas nós não vamos esquecer que no momento mais terrível para nós, você deixou essa crise escalar em seu quintal. Não é uma coisa qualquer, não é birrinha, não é treta. Vocês estão vendo, desde o dia 31 de outubro já estava essa confusão no ar, já são 9 dias de confusão, não vai parar. E, sei lá, tem umas pessoas que acham que é bobagem, né? Ainda falando do Jorginho Melo, uma coisa muito curiosa. A Sarita percebeu algo, e aí eu não posso acreditar no que a Sarita diz, né? Aqui a gente tem que mostrar depois. A Sarita falou assim, ó, rapaz, todo mundo que gera desgaste para Bolsonaro ganha destaque no antagonista. No ano inteiro, bicho, só teve uma manchete com Jorginho Melo sozinho. Sem manifestação do Bolsonaro ou reunião com outros governadores. Foi quando o PT processou ele. Nunca por uma divulgação própria de Santa Catarina, mas bastou não cumprir a palavra com Carol e jogar o desgaste nas costas do Bolsonaro para ser levantado. Não é possível. Será que é verdade, gente? Será que o ano inteiro o antagonista não deu destaque por Jorginho Melo e só agora ele ganhou destaque? Aí eu fui olhar, né? Botei lá no Twitter, pesquisar, só postagem do antagonista, Jorginho Melo, e se você olhar, só tem 1, 2, 3, 4 postagens dele em 2025. A quinta já é 8 de maio de 2024. Jorginho Melo reforça a paz com Bolsonaro após constrangimento com o Supremo. Essa que ele tá sozinho, que a Sarita disse, ó, PT aciona Jorginho Melo por chamar partido de vagabundo. Aqui já o encontro com governadores. Contem com a Santa Catarina. Homens, apoio logístico, inteligência, ombro, tudo que vocês precisarem, conta com Santa Catarina, disse Jorginho Melo em reunião com governadores. E é de ontem, né? Jorginho Melo apoia a ação de Florianópolis de devolver moradores de rua. É curioso, essas coisas eu acho que elas são curiosas. Você não tem destaque nenhum na imprensa, aí você tá deixando a crise escalar no seu estado, né? Você precisa do Amin na sua chapa, e aí você ganha destaque do antagonista. Essa aqui é boa, viu? Melhor que essa é a foto que vem depois. O tal jornal ND+, que é o que fez aquelas reportagens contra Carlos Bolsonaro e depois fez a entrevista com a Emília, publicou a matéria em junho deste ano, falando de chapa pura para o Senado em Santa Catarina. Logo, Carol de Tone e Carlos Bolsonaro. Agora que o sistema sequestrou Bolsonaro, vem o próprio jornal e uma galera dando voadora em público, queimando a chapa pura, o Carol e o Carlos. Resta saber quem molhou a mão da ND+, para prestar esse desserviço contra o que já estava combinado entre Jair e Jorginho. Afinal, Carlos, escolha do Jair, de Tone, escolha do Jorginho. Lembrando que Santa Catarina escolherá 2 cadeiras ao Senado, podendo o eleitor votar em 2 candidatos. Se de junho para cá alguém quebrou algum acordo, né? Foi o Jorginho Melo. Aí vamos olhar, ó. Chapa pura do PL gera ruído entre aliados e mais. Presidente do TJSC responde ataques ao Supremo. Aí olha o parágrafo. No acerto, o nome do governador é da deputada federal Caroline de Tone. Já Bolsonaro trabalha para emplacar Carlos Bolsonaro. A leitura imediata é que a reeleição de Jorginho começa a se estruturar com a chapa majoritária praticamente pura. PL no governo, PL nas 2 candidaturas ao Senado. 8 de junho de 2025. Gente, se o Jorginho tinha escolhido a Carol de Tone e Bolsonaro Carlos, se a Carol não for candidata por alguma razão e tiver algum apoio ao Amin, como é que pode ser o Bolsonaro? Se tá aqui. Mais uma, a gente comentou no outro dia também, né? Mais uma matéria mostrando a mesma coisa. E olha só, né? O dono da ND+,
postando o Jorginho, né? No lead, Santa Catarina. Ainda mais é o mesmo portal que está trabalhando para destruir a reputação do Carlos para não conseguir a cadeira no Senado por Santa Catarina. Muito curioso isso, né? No lead de Santa Catarina, parece que Jorginho já conquistou uma cadeira. E em Santa Catarina, o governador anterior, o Moisés, se não ele, acho que era o vice dele também, tinha... Não, vice era a Daniela. O Moisés tinha alguma coisa com o lead também na época. O lead lá, o Moisés. Onde que eu consigo encontrar isso? Nos meus, será que eu consigo um vídeo específico? Não vou lembrar. Mas tem alguma coisa do Moisés e o lead. Curioso, né? Esse Jorginho Melo podia ajudar a evitar a treta. Aí a Rose News recuperou aqui um vídeo recente, creio eu, dia 30 de setembro de 2025. Deputada Carol de Tone fala com a imprensa após falar com Bolsonaro, né? Ela foi visitar o Jair. Olha o que ela disse. Teve alguma conversa sobre 2026? Sobre o Senado por Santa Catarina? Nós conversamos sobre a questão do Senado em Santa Catarina. O presidente falou que eu estou aparecendo bem nas pesquisas e que a decisão é minha se eu vou concorrer ou não. E ele viu as pesquisas, ele acha que eu estou bem e que cabe a mim decidir se eu vou concorrer ou não. E eu tenho o apoio dele. Independente da decisão que eu tomar, eu vou ter o apoio dele, que isso para mim é o mais importante, né? Então a senhora sai como favorita dele no momento? Então, o presidente enfatizou a questão que ele lançou o Carlos, né? Que uma vaga ele indicou, outra vaga o Jorginho indicou. Tem a questão do Amin, né? Que inclusive estará aqui amanhã, que é uma pessoa que a gente respeita muito. Todos têm direito de concorrer. Mas ele, olhando a pesquisa, vendo que eu tô em segundo lugar nas pesquisas, ele falou, olha, Caroline, a decisão é tua, se você concorrer, você vai ter meu apoio também. Então, ele me deixou bem à vontade com relação a isso, isso me deixou muito feliz, né? Quem estava acompanhado no momento lá na residência? Não, ele estava sozinho, né, só com seguranças, e depois chegou o advogado dele, né, para falar das questões processuais dele. E daí eu encerrei a reunião e ele foi falar com o advogado. Tá tudo organizadinho, né? Ah, meu Deus. Quando o Jair falou que era o Carlos, ninguém levantou a voz. Ninguém levantou a voz. Só levantaram a voz quando o Jair tá aí sequestrado. Olha a peste aqui. Aliada, viu? Maurício, eu torço muito pela vitória do Carlos representando outro estado que não seja Santa Catarina. Então pode ser qualquer um, menos aqui. Aqui ele não é bem-vindo. Rapaz, assim, é um negócio assim, pô, sensacional, viu? Você fica assim, rapaz. E quem é que fica atacando é o Carlos, né? Quem fica atacando são os filhos. Estão linchando ela, chamando ela de traidora. Vocês viram o Carlos chamar essa menina de traidora? Você viu o Eduardo, viu o Flávio? Você viu alguém xingando ela, usando de adjetivo pejorativo? Errado é o Carlos. Errado é o Jair. Essa postagem aqui me pegou um pouquinho ontem. Tem uma polêmica crescendo, nem vou entrar nessa polêmica. O Rota 22 chega ao fim em Santa Catarina com o PL mais forte do que nunca. O PL mais forte do que nunca. É o Brasil que acredita, que trabalha e que se prepara para 26, devolver o poder ao povo e derrotar o populismo do PT. É disso que fala assim, né, rapaz? Quem precisa estar forte é Bolsonaro, não o partido. Aí o Mário Frias fala assim, ó, será que sem a liderança de Bolsonaro existiria partido? São uns comentários assim que rolam na rede social que eu acho até difícil você pedir para os apoiadores do Jair não ficarem incomodados, né? PL mais forte do que nunca. O PL não gastou R$1 com Eduardo, não gasta R$1 com a defesa internacional do Jair, como o PT fez com Lula, botando aí para rodar o mundo inteiro. Quando Valdemar abre a boca para falar que não tem mais o que fazer no Supremo, é isso aí mesmo, tem que aceitar. É surreal, velho. Surreal o tratamento que o Jair recebe. Carlos aqui mais uma vez fala assim, ó, rapaz, por que será que mais uma vez nenhum figurão ou figurinha se manifesta sobre a luta do filho de Jair Bolsonaro, exilado, perseguido e injustiçado mais firme nos Estados Unidos, reunindo-se com grandes líderes mundiais, defensores da liberdade, expondo a verdadeira situação do Brasil? Quantas pessoas que vocês acompanham, grandes figurões especialmente, falando aí que Eduardo estava lá, VIP, no CPEC, na casa do Trump, palestrando. Vocês viram isso? Alguém comentando? Divulgando lá o Eduardo, com o Orbán,
divulgando o vídeo do Orbán, falando do Jair, falando do Brasil, que vai sempre ter o apoio da Hungria, do povo húngaro. Se não fosse Vocês já perceberam que tem algumas figuras que quando fazem alguma coisinha, por menor que seja, vários perfis, vários deputados compartilham, elogiam, né? Claro, só deve ser mais um dia de coincidências dentro do jogo permitido da nossa tão proclamada democracia inabalável. Eu prefiro estar ao lado do povo, e não misturado com aqueles que hoje se julgam importantes, brincando de remo holandês no tabuleiro político, ao lado de seus parceiros ilibados, enquanto o maior líder que este país já teve segue preso, incomunicável e cada dia mais abandonado. Obviamente, nada disso é por acaso. Tudo tem muito método. E grande parte do brasileiro ainda acha que são tretas, que é birra, que é divisão da direita, que tem que se unir. Vocês acham mesmo, pessoal, que muita gente aí com nível superior, doutorado, não sabe ler e interpretar texto, tá faltando que reflexão? Eu acho que é método, viu? Aí vamos lá. Vamos chegar no Dudu. Ninguém fala dele, né? O cara é persona não grata na direita brasileira. Pobre Dudu. Tem 3 vídeos aqui dele na sequência para nós vermos. Esse aqui é o primeiro, né? Eduardo, todos nós somos políticos, todos nós somos de direita, né, nomes, mas quando entra no campo político existe uma liderança que deve ser respeitada. Quem compartilha aqui foi a Luli. Então é o seguinte, eu sou de direita, Campanhola é de direita, o Carlos é de direita, a Carol Detone é de direita, o Nicolas, o Gaia, o professor Olavo também. Mas quando entra no campo político, existe uma liderança que deve ser respeitada, porque senão você não tem como, né, ter instrumentos de ação política. Vai cada um ser eleito para um lado e vai chegar um bando de individualistas no Congresso. E no Congresso, o que conta é o coletivo. Por isso que, depois da minha votação recorde em 2018, em 2022, eu fiz campanha para os meus concorrentes, né, para o Derrite, Sérgio Camargo, para o Mário Frias, para vários outros. Porque em que pese a minha votação ter sido reduzida para baixo da metade, a gente conseguiu passar de 12 para 17 cadeiras de deputado federal em São Paulo. E aquelas 5 cadeiras que haviam sobrado em 2018, porque ninguém conseguiu atingir o mínimo de 30 mil votos, nenhuma delas sobrou. Exatamente 5 cadeiras. Então o objetivo foi alcançado. Mas o que é isso? É jogar em equipe. É ter um projeto. É acreditar nesse projeto. Então é o seguinte. Jogar em equipe. Você entendeu o que ele falou? Eduardo teve uma votação recorde em 2018. E pela quantidade de votos que ele teve, eles poderiam ter colocado mais pessoas na máquina. Só que para você entrar na máquina, você não pode ter um voto. Tem uma quantidade mínima de votos que você tem que ter para você poder entrar. Então, nessa eleição de 2022, Eduardo cuidou muito menos da campanha dele e começou a focar em outros nomes. Para que esses nomes rompessem essa barreira mínima. E aí, com os votos que sobraram, você elegeu um monte de gente. Aí você sai de 12 para 17. Trabalho de grupo, né? Trabalho em equipe, com foco. Mas ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso, né? É um vagabundo. Eduardo é um vagabundo. Ele, o pai dele, os irmãos, não sai pra nada, né? Não sai pra nada, só pensam nele, só pensam na família. Aí aqui, em outro momento, Eduardo falando do grande humorista Paulo Souza. Eu também não curti a vinda do Carlos para concorrer em Santa Catarina. Posso? Claro que você pode. Você tem todo o direito. Você não foi eleito um político, né, no partido do Bolsonaro com apoio do Bolsonaro, Paulo. Essa que é a grande diferença. Vocês deixam? É permitido? É que às vezes eu meio que tenho esse mau hábito, assim, de... Como é que é? Ter opinião. Tal qual no jogo de futebol, quem tá na torcida pode falar o que for. Pode até tecer elogios à mãe do juiz. Um jogador que está dentro de campo, se ele repete o que a torcida disse, ele vai tomar cartão vermelho. Porque a posição é outra, é apenas isso. Eu não entro nem no mérito do posicionamento da deputada Campanholo. Por mais que acredite que é vencível essa barreira que possam alguns construir, não, o Carlos é de outro estado. Santa Catarina está recebendo muita gente de fora. Olha, foram mais de 300 mil pessoas nos últimos X anos. Mas o Carlos, ele não é um cara do PT, ele não é um corrupto, ele não é um bandido. Ele é simplesmente o cara que elegeu o Jair Bolsonaro. É o cara que em 2018 abriu mão de uma campanha para deputado federal para ter tempo de rodar o Brasil inteiro com o Jair Bolsonaro e não ter que se candidatar no Rio de Janeiro fazendo campanha apenas no estado do Rio de Janeiro. Um cara que foi 2 vezes eleito o mais votado vereador do Rio de Janeiro, que desde 17 anos de idade está na política. Muitos daqueles que estão assistindo esse vídeo nem eram nascidos.
Poxa, será que o Carlos não tem gabarito? É claro que tem. Inclusive, colegas de outros estados falaram para mim, olha, se ele vier aqui para o estado vai ser muito bem recebido, e se for o caso, eu abro mão da minha possibilidade de candidatar ao Senado para apoiar o Carlos. E aí a pergunta que fica é, por que a Campagnolo está fazendo disso um cavalo de batalha? Faz sentido, velho. E Eduardo relembra mais uma vez, ô cidadão, a tua opinião é uma coisa, a opinião de quem faz parte do partido é política e faz parte de um grupo político é outra. Então, tem coisas diferentes, sabe? Ai, mas esse maluco se vitimizou, viu? Aí eu fico feliz com isso daqui também. Eduardo comentou sobre o ataque de pelanga que ele deu. Ele ficou triste porque o Kim Paim expôs a relação da esposa dele com a Ana Campagnolo, que a esposa dele, né, é contratada, né, trabalha no escritório da Ana Campagnolo. E isso daí quebra a imparcialidade do discurso dele. Eu não acho que ele fez aquele vídeo ali, vou voltar para ele agora, pensando... Tá certo esse roteiro. Eu não acho que ele fez esse vídeo aqui pensando, vou aqui garantir o sustento da minha esposa. Não é isso. Muito provavelmente isso aqui é a convicção dele mesmo. Mas carece de imparcialidade. Porque, querendo ou não, ele tem uma proximidade com a pessoa e ele não deixou isso claro ao público antes de falar. Está no portal da transparência. O Kim Paim acabou expondo. E isso daí, Paulo, é o nosso dia a dia. Todos nós que estamos dentro da arena política, a gente sofre com isso. Você ficou muito triste que foi, né, algo que veio do espectro da direita, mas eu te falo, eu passei por momentos de muito desgosto e muita tristeza também. E continuo passando. O cara ainda falou que nunca a esquerda fez algo tão nefasto assim com ele. Vocês conseguem entender, gente? Assim, é uma vitimização sem igual, pô. Sem igual. Você vê que no vídeo eu ainda tive o cuidado de esconder o rosto da senhora dele, né, da filha dele. Não quis mostrar isso daí, vida que segue, é bobagem. Só pra mostrar, cara, que é a esposa dele, sabe? Trabalha aqui no gabinete. E sim, a sua opinião, quando a sua esposa trabalha, você é parte interessada. Mas é só R$2.500. Amigo, é parte interessada, você convive com a pessoa. Não é isso, é parte interessada. E independente, vem cá, quem é o fiscal que diz assim, não, olha, até R$10.000 a opinião é isenta, mas passou a partir de R$10.001, não, a opinião é parcial. Quem que define isso, sabe? É um monte de fiscalzinho de um lado e de outro, chorando, se vitimizando. E aí, ele põe assim algumas coisas como ele fosse só um humorista, só alguém dando opinião, né? É muito fácil esconder atrás disso daí, né? Desse jeito bobinho. Eu tinha comentado sobre o humorista Paulo Souza, relembrando o que ele aprontou ao lado de Oswaldo Eustáquio. Comentei algumas coisas, né? Tava lá no avião, né? Numa missão com Oswaldo Eustáquio. E eu tô passando ontem no Twitter e eu vi isso daqui, ó. Queria ler uma parte do texto do Ozzy que tava muito pesado, Ozzy, o teu texto. A Regina Vilela, vocês devem conhecer, jornalista, até traz um relato, ó. Esse cara ainda ligou para mim para que eu parasse de chamar Oswaldo Eustáquio de falso paralítico e botou o sujeito para falar comigo ao celular. Esse vídeo que o Ozzy vai comentar, eu vou dar play para vocês, é do dia 11 de dezembro de 2022. Olha esse comentário. Patriotas, importante que Paulo de Hipócritas está dizendo, precisamos intensificar os protestos em Brasília, ir além do QG. Eu estava relutante, mas me convenci que chegou o momento de ocuparmos a esplanada também. E foram inúmeras denúncias de como a turma do Oswaldo Eustáquio vinha desde o início de dezembro tentando tirar o pessoal dos quartéis. Quando o Oswaldo conseguiu tirar a turma dos quartéis, aconteceu o quê? O 8 de janeiro. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? No dia 12 de dezembro? Eles tocaram fogo em Brasília. O Sererê foi preso. Lembra do episódio do Sererê preso? Mas vamos ver aqui o que o senhor Paulo Souza falava nesse vídeo, né? Quando você dá opinião na internet, cara, não é assim, não é qualquer opinião não, bicho. Você tá mexendo com a vida das pessoas. Mas vamos lá. Vamos ver aqui parte do vídeo do Ozzy. Gente, não precisa nem de muito esforço. Nem de muito esforço para que eu possa provar para você o que eu estou falando. Que esses caras, mesmo que o Bolsonaro falasse alguma coisa, ficasse quieto,
esses caras criavam essas narrativas, essas teorias, essa manipulação de massas, entendeu? Olha só esse vagabundo aqui do Paulo Souza, que eu falei pra vocês, que é um tremendo de um canalha que agora tá sendo aí, né, utilizado para atacar o Carlos Bolsonaro. Olha só, ó, olha só. Pessoal, esse vídeo é urgente e é importantíssimo. Começa assim, né? Vídeo urgente, bomba. Olha aí, olha aí. Ah, fala aí. Infelizmente está havendo uma guerra de narrativas dentro da própria direita, onde você, acreditando ou não, nós estamos sendo chamados de infiltrados. Somos esquerdistas infiltrados aí, querendo destruir as manifestações nas ruas. As manifestações em frente aos QGs foram muito importantes para deixar um recado para as Forças Armadas, e eles já entenderam esse recado. E ainda é muito importante, por isso permaneça nos QGs de todo o Brasil, inclusive no de Brasília. O que precisamos entender agora é que há uma sequência de construção de fatos necessários para legitimar a decisão que nós queremos que o presidente tome. Parou aqui, parou aqui. Perceba, gente, é que assim, esse vídeo aqui, se eu pegar ele inteiro, vai chegar um ponto que ele vai falar para as pessoas, né, que agora mudou. Agora é esplanada dos ministérios. Esse vídeo inteiro aqui, eu ainda vou fazer um react inteiro. Mas perceba que nesse ponto aqui, é justamente o que eu falei. Esses caras utilizavam essas manifestações para ficar mandando recado, para ficar dizendo que o Bolsonaro vai tomar uma decisão, que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa. Olha só, volta um pouquinho para você ver, ó. Olha aí, ó. São de fatos necessários para legitimar a decisão que nós queremos que o presidente tome. Construa comigo. Tá vendo, gente? Tá vendo? Então, quer dizer, esses caras utilizaram o Bolsonaro pra caramba. Entendeu? Agora estão aí, né, chutando o Carlos no... Assim, a galera fica assim, ah, Bolsonaro não podia mandar o povo pra casa? Bom, tinha gente mandando o povo ficar no quartel, né? Ainda chamando pra ir pra esplanada. Mas vamos voltar aqui, vamos voltar. Vamos relembrar mais umas coisinhas, Paulette. O Paulo chamou no dia 11. No dia 12, tocaram fogo em Brasília. Dia 13, no dia seguinte, né? Há duas perguntas que não querem calar. Quem pagou os profissionais que vandalizaram Brasília ontem à noite? Aonde estão Belomé, Eustáquio, Frutuoso e o Hipócritas, né? Que é o Paulo do Hipócritas, que tanto trabalharam para tirar os patriotas do acampamento do QG? Aí o Alex diz assim, ó, Paulo Generoso foi um dos que incentivou as pessoas a sair da frente do QG. O senhor, uma tal Karine Belomé, um tal de Oswaldo Eustáquio e mais alguns do canal Hipócritas. Se estivesse na frente do QG, nada disso teria acontecido, não estariam acusando os patriotas. Mas eles tinham que tomar essas ações que é para forçar Bolsonaro a tomar algum tipo de medida. Deixa eu abrir aqui um vídeo da época. Eu lembro, olha a data, né? 13 de dezembro, dia seguinte. 13 de dezembro de 2022. Parabéns aí, viu, Paulette? 13 de dezembro 22. Esse aqui? Deixa eu ver. Eu tô com a data certa? Tô, 2022. Aqui. Deixa eu olhar aqui, não? Na 13 esse aqui. Ô, diacho. Pronto. Vou botar aqui. Foi o episódio 11:46. Aí tava lá, ó. Bombeiros chegam para controlar incêndios. Primeiro tiveram logo o Anderson Torres, né? O Anderson Torres tá aí pagando o pato, né? Porque vocês precisavam tomar ações para Bolsonaro fazer alguma coisa. Nada justifica as cenas lamentáveis que vimos no centro de Brasília. A capital federal tradicionalmente é palco de manifestações pacíficas e ordeiras e seguirá sendo. Agradeço o empenho da Secretaria de Segurança, né, do Governo do Distrito Federal por todo apoio à Polícia Federal. Após quebra-quebra, o hotel de Lula atualmente cercado pela polícia. Bolsonaristas queimam carros e tentam invadir PF após prisão de indígena. Polícia dispersa atos em frente à PF e hotel de Lula. Bolsonaristas deixam um rastro de destruição. Bolsonaristas tentam invadir a PF e vandalizam. Aí tiveram imagem e tudo mais. Manifestantes do QG participaram de vandalismo. Mas que coisa, viu? Estamos desejando fazer uma modulação correta dos fatos. De um lado, não pode ter uma atitude que não haverá uma resposta. Por outro lado, não pode haver uma modulação errada no sentido de imaginar que todas as pessoas que estavam em tal local agiram de modo violento.
É preciso lembrar que, em verdade, foi um pequeno grupo e, obviamente, haverá investigação cabível por parte deve ser da Guarda do Distrito Federal e, posteriormente, o governo do Distrito Federal por parte das autoridades federais em relação a essa hipótese, disse o senador eleito futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. De acordo com Flávio Dino, nessa terça devem ser expedidas dezenas de novas representações contra esses grupos. Aí Randolph foi pra cima. Manifestantes bolsonaristas tentam fazer do Alvorada o novo Capitólio. Rapaz, Paulo. Aí quem que tava em destaque? Oswaldo Eustáquio. E olha essa nota. Temendo ser preso, o blogueiro investigado no inquérito das fake news está dentro da Alvorada. Tentou entrar, na verdade, né? E aí quem vazou essa informação foi o Hugo Alves, que é o parceirinho do Oswaldo, do Hora de Brasília. Aí, olha o que o pessoal denunciava. Pô, não é o Oswaldo Eustáquio na cadeira de rodas. Aí quando você vê, né, tá com sererê. Tá com os índios ali, ó, na direita. Imagina se as pessoas tivessem escutado a Regina Almeida. Oswaldo Eustáquio tomou a frente dos movimentos e postou vários vídeos chamando o pessoal que está na frente do QG para ir para o Planalto. Pode gerar um Capitólio igual aconteceu nos Estados Unidos. Tu avisou, não foi, Regina? Ninguém te ouviu. Ninguém te ouviu. Você entende como a direita, às vezes, ela é alvo dela mesma? Como muitas vezes a direita... Tá vendo aí? Vamos unir... Tô vendo essa união da direita? Tu já pensou se a direita tivesse dividido lá atrás? Talvez não tivesse 8 de janeiro. Aí Oswaldo Eustáquio de novo. Olha esse, ó. Não escute o Oswaldo Eustáquio. Pelo menos estão pedindo para saírem do QG para Esplanada. Não façam isso. É uma cilada. Tá doido, velho. É incrível, bicho. Incrível que essa galerinha aprontava. Vamos voltar pra cá, né? Aí reiniciei o meu computador, mas voltando. Chegou dia 15. Ele achou que foi pouco que aconteceu dia 12, né? Talvez seria ser preso, vandalismo em Brasília. E lá volta ele. Vamos ver o Paulette de novo. Vamos ver. Novas imagens. Ó. Graças a Deus. E a vitória está próxima. Podem confiar nisso. Tá? Articulações. Há algumas articulações sendo feitas. Assim como o Silvano falou, quisera eu poder falar o pouco que eu sei, que já é muito mais do que a maioria das pessoas sabem, que gostariam que elas falam assim, fala alguma coisa, Paulo, pelo amor de Deus, eu recebo mensagem. Eu não posso falar pra vocês, mas do pouco que eu sei, nossa! Eu só falo assim, nós vamos vencer. Vamos vencer, só que temos nosso turno. Vamos vencer. Tá? Nós não podemos resistir, não podemos retroceder, e nós às vezes não podemos dar mais detalhes porque compromete a pessoas que não podem estar, se expor nesse nível. Então, entende? Vamos vencer. Essa é a mensagem que eu quero dizer. Nós vamos vencer e o ladrão não vai seguir a rampa não. Tá bom? Nesse ponto aqui, você pode estar perguntando qual o meu ponto. E eu até já te adianto. Resumo. Não acreditem em Oswaldo Eustáquio, Paulo do Hipócritas, Paulo Generoso, qualquer youtuber, influenciador, etc., que dizem ter informação privilegiada dessa cilada. E o ponto aqui é o seguinte, velho. O cara me aparece se vitimizando, pagando de vítima, sabe? Ai, que ninguém nunca fez isso com minha família e tudo mais. E assim, irmão, quando tu resolveu dar opinião, tu meteu os pés pelas mãos. Tu se uniu ao Oswaldo Eustáquio. Sabe? Olha as confusões que foram geradas pelas ações de vocês. Será, gente, que o que aconteceu no final de 2022 teria tido o mesmo desfecho se não tivesse esse tipo de discurso? Eu não posso contar para vocês as informações, mas eu garanto que são muito boas. Precisamos ir para a Esplanada, sair da frente do QG. Cara, será, velho? Será, mano? Será que se a galera fala assim, não, velho, vamos ficar de boa, sabe? Não vamos ficar pilhando as pessoas. O pessoal esquece, sabe, do que aconteceu. O pessoal acha que foi Bolsonaro. Tem muita gente que hoje, em 2025, fala que Bolsonaro enfiou o povo na frente dos quartéis. O que eu lembro de youtuber na época, canais, influenciadores, rapaz, assim, ó, agora ninguém fala nada. Não dá um ai. Ninguém chamou nada, né? Ninguém chamou, foi Bolsonaro. A culpa é sempre de Bolsonaro. Se o povo ficou lá, não quis ir pra cá, a culpa é de Bolsonaro. E Bolsonaro mandou o povo pra casa, viu?
E quando o Bolsonaro mandou o povo para casa, Paulo gravou um vídeo. A gente vai ver esse vídeo. Mas antes, 23 de dezembro, vi no Instagram um vídeo do Paulo, do canal Hipócritas, chamando a primeira-dama Michele, cobrando dela um posicionamento. Nós que estamos precisando nos posicionar e começarmos a ignorar esses biscoiteiros, mais o Eustáquio, mais o generoso. O que esses tendenciosos pretendem? Desestabilizar a família? Esse é o vídeo, né, que ela viu. Carta aberta à primeira-dama Michele Bolsonaro. Aí o João fala assim, ó, o Hipócritas está atacando o presidente Bolsonaro e ainda pressionando a Michele. Infelizmente, né, o Hipócritas caiu na conversa do Oswaldo Eustáquio, cobra uma solução do presidente Bolsonaro como se ele não dependesse dos generais, forças armadas e tudo mais. Como se fosse simples, né? Mas vamos lá. Eita. Espera aí que esse vídeo não tá aberto, não. Deixa eu pegar o link aqui. Vou pegar o link. Só pra vocês verem o início do vídeo. Pronto, ó. Michele, esse vídeo aqui é uma carta aberta a você. Eu não sei se representa o povo, mas representa o que nós aqui do canal pensamos. Primeira-dama Michele, há 2.500 anos havia um povo, todo um povo, condenado à morte pelo decreto de um homem. Esse homem se chamava Amã, e esse povo era o povo judeu. Você conhece essa história? Todos os judeus estavam condenados a um fim trágico, e uma pessoa, apenas uma pessoa foi responsável por mudar a história desse povo. A primeira-dama Esther, a rainha Esther, que ousou se colocar na presença do homem com o título mais importante, o rei, seu marido, para interceder pelo seu povo. Ninguém aqui está querendo jogar a responsabilidade sobre você, mas eu vou tomar a liberdade de parafrasear as palavras de Mordecai a Esther no capítulo 4 do livro com esse nome, Esther. Abre aspas. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Fecha aspas. De primeira-dama. Um povo prestes a perecer pede socorro. Não é a sua responsabilidade, não é. Mas talvez seja a sua missão. Eu, aqui, simples povo, assim como Mordecai, eu só posso rasgar as minhas vestes e pedir. Só pedir. Mas você é quem pode entrar na presença do rei. Milhões de pessoas estão nas ruas e não vão desistir, mesmo que o próprio presidente fale isso para elas. Porque hoje não se trata mais de apoiar uma pessoa, um homem. Se trata de salvar a minha nação, se trata de salvar o meu povo, a minha família. Tu acha mesmo que tinha alguma chance de alguma coisa acontecer depois de tudo que tu aprendeu? E a culpa no final de Bolsonaro, né? De tudo, a culpa é sempre de Bolsonaro. Era só Bolsonaro mandar o povo pra casa, né? É sempre assim. A galera cria a confusão toda e joga Bolsonaro no meio da confusão. Fala, vai lá, Bolsonaro, resolve. Vai lá, Bolsonaro, resolve, Bolsonaro. Bolsonaro, resolve. Resolve, Bolsonaro. Ah, maldito Bolsonaro. Aí, olha isso daqui. Olha a data, 26 de dezembro de 2022. Quando você vê a turma da cartinha no meio, o Hipócritas, né, o Paulo do Hipócritas, Generoso, Eustáquio e outros, já sabe que é cilada, cai quem quer. Basta ver o desespero do Paulo ontem, ou seja, dia 25 de dezembro, né? Se o dia 16, 25. Falando palavrão e querendo tirar o povo do QG para ir pro Supremo. E, mas peraí, que história é essa? Será que isso aqui foi verdade? Temos que ter imagens, né? Eita, aqui a gente fala e mostra. Aí no dia 25, que foi o dia que realmente aconteceu, outra pessoa também comentou, né? A Marina. Paulo Souza, do canal Hipócritas, está com Oswaldo Eustáquio na live, incentivando as pessoas a sair do QG e ir pro Planalto. Decepção com esse Hipócritas. Meu Deus! Temos imagens? Temos. Olha ali. Olha ele. Olha ele. Índios pagos para protestar no Supremo. Zero apoio popular. Mais uma false flag que deu errado, porque Hipócritas, Eustáquio e afins caíram em descrédito. Repare como o Paulo, ele fica puto, né? Porque a galera não saiu dos QGs para causar no Supremo como os infiltrados queriam. Tu tem noção, Paulo, o que podia acontecer? Será que... Tá entendendo, cara? E tu vem dar opinião. E tu ainda vem se vitimizar, cara, na tua opinião. Ai, porque ninguém da esquerda nunca fez isso comigo, sabe? Assim, é um grupo que tem aí, claramente, sabe? O que vocês fazem é realmente destruição da reputação das pessoas. Eu não fico chorando pitanga, não. Vocês querem confusão? Aí tem confusão. Vocês dão 10, eu dou uma. Eu sou sozinho. Não tem ninguém ao meu lado.
Ninguém vai tomar as minhas dores, né? Eduardo Bolsonaro tomou. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Eu vou lembrar para sempre disso. Mas influenciador de rede social só me difamam. Todos. Sem exceção. Ou então fica calado. Mas olha aqui, ó. Olha o que Paulette tava aprontando. Olha só. Paulo, fala aqui um pouquinho. Não, eu tô aqui ouvindo essa história, pessoal. Eu acho inacreditável como é que pode essa gente podre, porra. Quer dizer, qualquer pessoa que tenta tirar a bunda da cadeira para fazer alguma coisa, para ir lá defender, ele já vira índio do Lula, já vira infiltrado. Vão a merda, porra. O Brasil falta 5 dias pro ladrão subir a rampa e qualquer pessoa que tenta fazer uma coisa diferente quer infiltrar essa merda. Ir pra frente do Supremo, cara, não é bacana, sabe? Não é bacana. Não é bacana. Não é bacana. Então, tuas opiniões, Paulo, tu deveria pensar 10 vezes. Depois do que aconteceu aqui em 2022, tu não pode puxar a carta da inocência. Um simples cidadão de Santa Catarina que está dando opinião sobre o seu estado e que o fato da esposa ser comissionada não interfere em nada na tua opinião. Cara, depois de tudo que tu aprontou, tu devia fazer um voto de silêncio, sabe? Porque quando tu colocou em prática o que tu pensa, deu muito errado, bicho. Mas deu muito errado. Os conselhos que tu deu, as ações que tu tomou, mas deu muito errado, bicho. Estão maluco? Não era para ter só meia dúzia de índios lá, era para ter milhares de pessoas lá junto com eles. Mas é por causa dessa mente de cordeiro, essa mente passiva de cordeirinho que prefere assistir o ladrão subir a rampa do que fazer alguma coisa, que a gente tá vivendo essa merda que a gente tá vivendo agora. Eu já contei essa história uma vez. Nesse período do final do ano, tinha um inscrito aqui do canal que ele me pediu para falar com a mãe dele. Eu sabia, não foi como foi do Paulo, não. Ela não acompanhava o Paulo, não. Ela acompanhava outra pessoa. A mãe desse cara, eu estava com 78, tinha mais de 70. Ela estava no meio do tratamento do câncer. E ela não queria fazer o tratamento. Porque ela falou, não, o Brasil vai acabar, o mundo vai acabar. Nada mais importa. E o filho me pediu, você poderia, porque minha mãe gosta de você podia falar com ela isso? Pra poder, pelo menos, se tratar? Sair da frente dos carros até a vez? Então, assim, o que vocês fizeram com a vida de algumas pessoas, sabe? O que vocês falam acaba por influenciar, pô. Vocês têm que ser mais responsáveis. Bem mais responsáveis, sabe? Nossa. Mas não para não, não para não. 1º de janeiro de 2023. Lembra quando o Bolsonaro fez a live falando, gente, o Brasil não acabou. Vamos que vamos agora organizar o meio de campo. O Bolsonaro mandou o povo pra casa. Você lembra a última live de Bolsonaro antes de ir embora? O Bolsonaro fez essa live. Sabe como foi a reação do Paulette? Se você não sabe, você vai saber agora. Olha a indignação dele com o Bolsonaro. Faltam poucas horas para o fim do mandato de Bolsonaro e 8 horas a mais para o ladrão da maior quadrilha do país, quem sabe do mundo, tomar o poder. Nós assistimos agora há pouco o general Mourão chamando de golpistas milhões de pessoas do povo que vêm sendo roubados, enganados, calados e presos simplesmente por quererem respostas sobre um pleito cheio de inconsistências. Nós não temos mais tempo. Talvez o nosso presidente se subestime, ele não tenha a noção de quão grande ele é. Talvez ele não tenha a noção de que, mesmo que haja, como diz a música do Faroeste Caboclo, né? Generais de 10 estrelas que ficam atrás da mesa com o cu na mão. Ainda que haja esses generais, talvez ele não saiba que 90% das Forças Armadas estariam com ele e que se ele levantasse a espada e fizesse uma convocação sob uma palavra dele em questão de horas, haveria milhões de civis em volta do Alvorada amparados por milhares de militares que não se veem representados por esses generais que eu mencionei. Talvez por não saber quão grande ele é, ele se retirou. E no primeiro dia recebeu uma facada de um desses generais, o Mourão. Por isso, o meu vídeo é destinado a tantos outros militares, a maioria dos militares que não estão dispostos a baixar a espada de Caxias para estender a espada de Luiz Carlos Prestes, que se negam a se tornar uma releitura histórica e análoga ao exército de Fidel, de Mao Tse Tung. Esse vídeo se destina aos milhares que não estão dispostos a verem a sua bandeira se tornar vermelha ou bater incontinência a um ladrão. Generais Heleno,
Braga Neto, Vilas Boas, sob uma mensagem de um de vocês, um tweet que seja, tropas inteiras, comandos inteiros, frotas inteiras estarão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Almirantes, brigadeiros, generais, as Forças Armadas e milhões de civis brasileiros aguardam apenas alguém que levante a espada. E quando esse oficial levantar a espada, terá milhares de militares atrás de si, acompanhados de milhões de brasileiros. Um oficial que levante a espada para entrar para a história do Brasil por nos salvar. Como nós fomos salvos da... Vocês acham mesmo, gente, que ia ter uma salvação? Só precisar de um levantar a espada. Aí você vê, né? Bolsonaro é grande sim, um grande FDP que vendeu o nosso pescoço. Curioso isso aqui, ó, visualização do canal Hipócritas. Despencou, né? Mas tem aqui. Mais nada. Mas quem é o malvado? Quem é o cara mau? Eu sou o cara mau, sou o cara ruim, sou o cara burro. Bom, é o Paulo. Né? Aí eu termino com essa, ó. Vamos botar em pratos limpos, né? A doutora Ludmilla é uma das que me odeia também há muito tempo. Sempre foi amiga do Silvio Grimaldo, do Flávio Morgan, sabe? A gente fica assim, não fico falando muita coisa. Sei do desapreço que ela tem pela minha pessoa. Aí tá ali, ó. Paulo Souza foi deslegitimado pelo fato que sua esposa trabalha no gabinete de Campanholo e por isso a opinião seria evada de parcialidade, desmerecedora de crédito e tudo mais. Essa gente só sai pra defender em público esse pessoal, sabe? Eu cansei de vocês todos, cara. Eu não quero manter falsas aparências mais com nenhum de vocês. Você, Bernardo Quista, Silvio Grimaldo, Flávio Morgenstern, Rodrigo Constantino, Leandro Ruschel, Paulo Schmidt, sabe? Toda aquela turminha da Oeste, toda aquela turminha da Gazeta do Povo, da Bradock. Não faz mais nenhuma questão, velho. Mas nenhuma, velho. Vocês só fazem difamar. E é difamação assim que vocês pegam, aí vai no vitimismo, fala uma coisa. Vocês não dão um argumento, cara. Vocês não pegam o que eu falo pra rebater o que eu falo. Vocês me acusam de ser duguinista, vocês me acusam de ser caçabista, de receber dinheiro da Rússia. Eu recebi antigamente dinheiro do Fábio Faria. Vocês lembram dessa época que vocês me acusavam? Depois de receber dinheiro do Fábio Faria, eu era vendido do Centrão, era junto. Aí depois, era uma época eu era os militares, né? Era o do Ramos que me financiava. Depois vocês... É porque isso aqui não vem a público, mas é Rádio Peão, né? Aí depois era... Aí o Arthur que me financiava, né? Agora é o próprio Duguin que nos financia. Aí teve a época que era o Fábio Van Garten que me financiava também. Épocas mais recentes, que tem esse tipo de acusação. O tempo todo, pô. O tempo todo. O Bom Paulo, né? Bom Paulo. Bom Paulo. Parabéns aí, Ludmilla. Parabéns. Errado sou eu. O malvado. Pura maldade em meu coração. Aí a pantera cor-de-rosa vem junto. Sim, o salário mínimo fez ele mudar de opinião. Realmente Kim Paim conseguiu descobrir a verdade por trás dos interesses pessoais. Como pode Kim Paim ser tão brilhante e inteligente? E mais, as pessoas conseguiram perceber quão falso e comunista é o Paulo porque o Kim conseguiu expor toda a verdade. Eu chamei ele de comunista alguma hora? Chamei ele de falso alguma hora? Qual foi meu argumento com ele principal? Ele não é deputado federal, ele não foi eleito pelo PL com sobrenome Bolsonaro. Vou lembrar disso também, Vanguard. Lembrei das pessoas que, no mínimo, estavam aí para se posicionar e mandar os outros voltar para casa, né? Ferre sugestão. Volto a falar de Blockbuster, de Varg, Mesbla, Mapping, Kodak, Xerox. Fica quieto, velho. Vai falar besteira. Vou lembrar, velho, das poucas pessoas, pouquíssimas, né? Que estavam aí para tentar colocar as coisas minimamente, né, de forma organizada. 17 minutos. Deixa eu olhar aqui quanto tempo ficou salvo a primeira parte. Já tinha 52 minutos, tem mais 17. Já vai dar aqui 1h08 mais ou menos. Então nem vai dar para entrar em mais coisas. Eu queria muito entrar. É Deus que quer que fale amanhã, né? Se o tempo não deu é porque é para falar amanhã. Mas tem alguns pontos aí, até pontos mais de boa. Mas tá aí, gente. Mais uma vez, sabe? Mostrando pra vocês, né, a genialidade de algumas pessoas. Quem tá de um lado, quem tá do outro, sabe?
Vamos parar esse joguete, sabe? Esse teatrinho de que as pessoas são amigas, se tratam bem, se respeitam, de união da direita. Eu nunca conheci essa união da direita. Desde que eu tô aqui na pista, eu nunca conheci. Nunca conheci, nunca ouvi falar, sabe? Nunca, nunca, nunca. Então, é isso aí. Conheço o Jair. Conheço o Jair, Messias Bolsonaro, né? Não faço nenhuma questão de estar na direita com vocês. Tô satisfeito aqui de estar na posição de bolsonarista, maluco, o malvado, feio, burro. É isso, velho. Acho que eu prefiro acreditar no que eu acredito. Prefiro falar o que eu acredito, sabe? Do que falar pra agradar. E é isso, né? E você, se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, você pode se tornar membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpay.com.br. Vamos fazer questão de registrar, né? Tudo isso. Esse complemento, né? Para daqui a 10 anos, 20 anos, quando alguém sério quiser estudar mesmo sobre o Brasil, entender, cara, o que foi o 8 de janeiro. Como é que ele começou? Vamos entender. Vamos entender como o 8 de janeiro começou. Vamos entender o que aconteceu no 8 de janeiro. Vamos entender a CPMI do 8 de janeiro. Vamos entender as câmeras que sumiram. Vamos entender o caso do... Olha só, como eu sou bom de memória. Como era o nome do general do Lula? Eu não lembro o nome do general do Lula, mas eu lembro do caso do general do Lula que estava lá servindo água. Né? Como é o nome dele, rapaz? Eu não lembro o nome. Ó. Poderia procurar aqui, mas nem vou procurar. Mas está lá registrado. Lembra do caso do repórter da Reuters também? Muito curioso aquilo ali. Enfim, só em relação ao 8 de janeiro teve tanta coisa esquisita e vai estar salvo lá. Está lá no Atlas. Minha contribuição aí. Né? Acho que eu contribuo mais assim do que fazendo vídeo. Confia, gente. Acredita que eu tenho informações privilegiadas, que alguma coisa vai acontecer. Temos que ir para a esplanada. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.